Fala turma, Leonardo Aguiar. Moisés Medeiros. Seja bem-vindo a mais um episódio do Redcast, o podcast da Rede Consultoria. O podcast foi criado para ajudar você, empreendedor, a estruturar e crescer o seu negócio do jeito certo. Hoje a gente vai tratar sobre métricas que salvam, né? Um dos principais pilares aí da função controle, algo que a gente fala muito aqui na rede, é que muitas empresas acabam pecando no básico da administração. Quando a gente fala lá, a primeira aula de administração, qualquer administrador sabe disso, a função planejar, organizar, dirigir, controlar, na maioria dos casos, apesar de ser algo extremamente básico, acaba sendo negligenciado por muitos empreendedores. E gerir bem dados, estruturar dados para que a sua empresa tenha informações confiáveis, mais que isso, indicadores de desempenho confiáveis, é extremamente importante para essa função controle. Se você não está controlando o teu negócio, certamente você não está gerindo, né? Como o Bom Matuto diz, talvez você esteja tocando, você está tocando ali a empresa, mas gerindo não está. E para falar sobre isso, né, Moisés, a gente trouxe um cara aqui extremamente top, um convidado muito qualificado para estar tratando com vocês aí toda essa situação da gestão de dados. Nosso convidado de hoje é o Marconi Medeiros, né? Pô. Moisés Medeiros, Marconi Medeiros. Descobriu que era um primo distante aí de não sei quantos graus. Mas Marconi, ele é CEO da Bianalytic, né? Que é uma empresa genuinamente potiguar, né, Marconi? Perfeito. Com muito orgulho, né? Com certeza, E é uma empresa, né, que trabalha com soluções para análise de dados, né, BI, né, que é o Business Intelligence, e utiliza essa inteligência de negócio, né, para gerar mais lucratividade para os clientes, para as empresas, né. E Marconi, é muito bom ter você aqui com a gente, né? Seja bem-vindo, obrigado pela presença e disponibilidade. Pô, meu velho, o prazer é todo meu aqui, a gente tá junto trocar essa ideia, velho. Fala um pouquinho sobre você, né? Cara, bora Que lá, ponto né? você chegou até aqui, né? A empresa, sobre tua trajetória, para que nossa audiência conheça. Perfeito, meu velho. Começar logo, talvez pelo final aí. Sim. Hoje, graças a Deus, a gente é uma empresa das mais relevantes no mercado brasileiro, na América Latina também. E nascemos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, somos potiguares aí como vocês também, e com muito orgulho, né, cara? Então, cara, eu venho aí de um ambiente que eu tive muito estímulo para tecnologia desde muito novo. Então, eu com 2, 3 anos de idade, eu tive chance de ter acesso a computadores, sabe? 5 anos, 7 anos eu já desmontava, aprendi ali com meu pai, limpava a memória na borracha. E foi sendo sempre assim, cara. Com 10 anos eu jogava, aprendi a programar joguinhos, né? E aprendi a programar, né? Jogava um jogo famoso chamado Tibia, né? Quem é das antigas sagas. Tá revelando a idade aí, eu não conheço não. Eu não conheço Que é não. isso, Sendo velho? sincero, Tem que mano. saber. Não conheço. Tibia, eu não conheço. Eu conheço de ouvir falar, tá? Segundo o MMO do mundo, né? É? O segundo jogo multiplayer do mundo lançou em 97. E aí eu comecei jogar com meus amigos, eu Sim. montei um servidorzão pirata, né? E a gente tem que programar e lidar com bancos de dados, que hoje, né, o teu core na business, empresa né? é o nosso core. E por incrível que pareça, depois de, sei lá, mais de 20 anos, não, 10 anos, 15, sei lá quantos anos, ainda trabalhamos com as mesmas tecnologias que existiam lá atrás quando eu jogava. Sim. E ainda são tecnologias que performam, que o mercado utiliza, né? Então, fui sempre usando isso a meu favor. Na universidade, entrei em engenharia de produção, mas não saí, tá? Ainda. Então, estou há muito tempo aí só empurrando, mas por bons motivos, né? Sim. Então, em produção, sempre usei isso a meu favor, usando gestão, negócios e tech, né? E dados, né? Passei por algumas empresas bem interessantes que foram minhas escolas e pude pôr em prática aquele meu conhecimento no âmbito profissional, que era só lazer, então, assim, eu me fiz muito bem, assim, como é que eu posso dizer? Teve um berço ali muito bom para conectar esses dois mundos ali de tech e gestão, né? Perfeito, velho. E aí fui gerando resultado, chegou um momento que eu não queria trabalhar, Sim. não gostava de algumas coisas do trabalho tradicional, falei, velho, vou empreender, vou ver o que é que eu tiro daqui. Mas isso eu vejo assim, uma pessoa ainda muito verde, né? O Marconi de vários anos atrás. Em 2018, tive uns negócios, mas em 2018 foi quando eu fiz, cara, vou apostar naquilo que eu sei, eu acho que o mercado não sabe muito ainda, é uma coisa nova, que eram dados, né? Então,
Abri a Bi, era uma empresa com pouca tecnologia, por incrível que pareça no início, mas muito suor, assim, muita vontade de crescer. E cá estamos hoje, Sim. né? Só abrir um parênteses aqui, conta pra gente, Marconi, como é que foi, você falou assim, em 2018 que a Bi nasceu, não foi? Aham. Qual foi o gatilho que você teve, assim, pra dizer assim, eu vou abrir o meu negócio e vai ser nesse segmento, né? Teve um dado momento, a gente às vezes costuma falar que é um período, né? Mas teve um dado momento ali que, não sei se foi uma notícia que você viu, Aham. alguma coisa, o que que gerou esse gatilho pra você abrir o Cara, negócio? velho, foi o seguinte. Eu saí da carreira tradicional, Sim, que era no varejo, fui empreender em um negócio. Pô, gostei de empreender, mas não gostei do modelo de negócio. sim, E aí eu tirei um tempo sabático, né? Nesse meio tempo, é confuso de entender, mas nesse meio tempo, então saí desse negócio, do meu primeiro negócio, estava dando certo, mas não era para mim, né? Não tinha nada de tecnologia e tal. Aí eu fiquei disponível no mercado, o empreendedor me chamou para trabalhar com ele, num negócio sim, já consolidado, grande, um grupo. Quando eu cheguei lá, fiz o que eu vou fazer: gestão e dados, né? É o que eu sei, é a minha praia, É né? o que eu sei, é o que gerava resultado com isso, né? E aí foi, tipo assim, eu tive a certeza que realmente eu não queria trabalhar para ninguém quando eu vou sim, nesse momento. Foi um double check, assim, na minha vida. E vi que dados, né, o que eu vou ter a fazer de novo aí, era algo que estava muito intrínseco na minha vida, né? Então eu fiz, velho, de novo, passei 3 meses, falei, realmente eu não quero mais trabalhar para ninguém, quero empreender, vou voltar a empreender. Tinha uma graninha ali, pouca coisa, um salário, 2 salários guardados. Fiquei estudando, olhando para o mercado, e até o momento que acabou o dinheiro, e eu fiz, cara, eu tenho que me sobreviver. sim. O que é que eu faço? O que é que eu tenho que é especial, que é valioso, que o mercado precisa, tá querendo saber? Velho, tem umas ferramentas aqui de dados que eu acho que eu posso agregar. E aí eu comecei o meu negócio fazendo um curso, era de R$ 40, se eu não me engano, Sim. um curso de 4 horas. E é até legal falar isso porque a gente saiu de um ticket de 40 e graças a Deus hoje estamos galgando, que era R$ 40, hoje tem sido aí um crescimento bem legal e estamos bem maduros, assim, quando a gente olha para trás, né, velho? Esse Comparado caminho. aqui, olha. E é bom, né, falar isso para nossa audiência. Talvez tenha alguém que esteja nos ouvindo que está no início dessa trajetória e vê a Perfeito. Bi como uma empresa grande já operando no mercado brasileiro e escutar isso de você, fantástico, né? Eu falo, eu tava dando, enfim, palestrando com a galera bem jovem sobre empreendedorismo, me chamaram. Eu falo, cara, toda grande empresa já foi pequena, sabe? Falo, pô, o Google nasceu na garagem, né? Às vezes o pessoal nem sabe. A gente que é empreendedor, a gente sabe dessas Sim. histórias. Mas todos os grandes negócios, assim como vocês, já nasceram dentro de um quarto, né? De uma garagem. E eu acho que é muito importante. E a fase mais difícil, né? A fase de sobrevivência, assim. É. É bacana. Marconi, assim, eu percebo que até um dos drivers de crescimento de vocês é essa necessidade do mercado, né? Tipo assim, a gente Uhum. atende esse universo de pequenas, médias empresas há um tempo, 11 anos já de Legal. atendimento, e a gente percebe que, de fato, existe essa distância na função controle, né? Não existe um sistema, às vezes até a empresa registra o dado, né? Aham. Mas não trata, não transforma isso numa Perfeito. informação, não tem gestão, não sabe para onde olhar. Eu acho que isso, para você, é um mar de oportunidades, né? Então, Aham. vocês operam nesse mercado de organizar esses dados, essas informações, para que as empresas tenham ali uma fonte confiável. Eu queria tratar um pouco sobre isso contigo, sabe? Qual que é, na tua percepção, a relevância, e em vários mais diversos níveis, aí você pode pensar aí na Aham. tua resposta, pensando nessa jornada de crescimento do negócio. Nosso ouvinte que está com uma empresa crescendo, qual que é a relevância desse cara estar olhando para números na empresa? O que é que você me diria? Perfeito, velho. Eu posso dizer o seguinte: a gente já errou muito, eu já errei muito e acertamos muito, assim, nesse caminho. E uma coisa que eu posso aprender com esses meus erros é que para cada momento de negócio há uma necessidade diferente no quesito uso do dado, tá? Sim. Então, eu até falava muito assim, pô, no início do negócio nem olho muito para isso, mas hoje a gente tem tanto dado disponível que vale a pena. Eu vou dar um exemplo. Uma vez uma empreendedora nos procurou, eu estava bem no início do negócio, então estava pegando tudo que aparecia.
E ele fez, cara, eu quero abrir uma unidade dessa loja aqui, era uma gelateria, né? A gente é muito forte em Natal, queremos abrir ou em Natal, ou queremos abrir em Recife ou João Pessoa, né? Tipo, estamos escolhendo a praça. Então eu fiz, cara, como é que eu posso ajudar esse pessoal, né? Então a gente começou a parar para pensar, pô, qual é o dado hoje que pode me ajudar a entender, por exemplo, como ela queria expandir? Então a gente está falando de inteligência de mercado, Aham. tá? Então, sobre inteligência de mercado, né? O que é que eu posso me munir? E aí eu comecei a perceber, na verdade, vendo os concorrentes deles, até a própria loja, que tínhamos vários dados, por exemplo, com avaliações. Onde é que tem avaliação hoje? Sei lá, no TripAdvisor, no Google, em outras plataformas. O próprio Face também Aham. tem, ainda mais na Sim. época, era muito usado ainda. Então, pô, beleza, já tem um dado sobre avaliações, tem umas estrelinhas, tem um dado qualitativo, né? Enfim, que o cara escreveu. E se a gente olhar para os concorrentes, né? Será que isso pode ser importante para a gente? Então, na época, a gente fez uma integração super básica, assim, um robozinho que pegava os dados do Face, Sim. pegava os dados do Google e só, basicamente, né? Mas que era muita coisa. Então, o que é que a gente tinha ali? Quando a gente percebeu, a gente tinha estávamos munidos de informações nessas capitais, nas cidades de Natal, Rio Grande do Norte, ou Natal, João Pessoa e Recife, e tínhamos todos os concorrentes diretos e indiretos. Né? Mapeados. Aham. Quais são os concorrentes diretos e indiretos de uma gelateria? É uma empresa que vende tortas, Cafeteria. cafeteria, sei lá, Chocolaterias. chocolateria. É o que faz eu não É um produto substituto. produto substituto. Então, concorrentes diretos e indiretos. Também tem a gelateria, tem a sorveteria, né? Aham. Então, a gente acabou mapeando isso a um custo zero, né? Tipo, R$0, porque esse dado está disponível para a gente. E a gente deu de bandeja para ela, né? Pô, aqui a gente consegue analisar todo o mercado que tem atual, até ver a avaliação, né? Também analisar se esse cara é bom ou não. E você está aí disponível para tomar essa decisão. Então, hoje eu falo assim, cara, se eu fosse reiniciar o meu negócio, um novo negócio, um braço, sei lá, e dependesse de um ponto físico, como eu acho que muita gente está ouvindo aqui, um lojista, um comerciante, eu faria isso. Pegaria dados que está disponível. Fala. Um grande exemplo, por exemplo, meu sogro, ele tem uma lanchonete, né, daqui em Natal, bem bacana. Cara, quer saber qual é a pizza mais barata, o hot dog, etc. Vai no iFood, pô. Sim. No iFood tá Tem disponível. tudo lá. Tem tudo lá, pô. Então, às vezes, você consegue até olhar o iFood de outro estado, de outra capital e aprender com outro modelo de negócio, né? Enfim. Você já tá dando dica valiosa aí. Interessante, você falou, Marconi, essa gelateria te procurou, né? Uhum. Mas, assim, até para a gente posicionar essa informação, esse conteúdo para nossa audiência. A gente está falando de dados aqui, começou falando de dados, mas, por exemplo, dentro da sua experiência aí no mercado, qual é o perfil das empresas? Elas têm a consciência de procurar uma solução voltada para dados para ajudar elas a crescerem. Uhum. Essa gelateria, quando ela veio, pelo que eu entendi, talvez ela tivesse já esse discernimento, né? Uhum. Mas a maioria das empresas talvez não tenha, e talvez tem gente que não sabe nem o que é dados. Né? Uhum. Ouve-se muito, mas tá, e o que é dados, né? Porque eu queria, se você pudesse nos trazer essa informação, né, do que seria dados, exemplos bem práticos mesmo. Você já deu, inclusive, sobre a gelateria, mas outros exemplos. E se, dentro do mercado, essas empresas, né, em que nível elas têm qual o perfil delas que representa um nível de maturidade alto. Perfeito. Em relação a isso, e aquelas que não têm ainda esse nível de maturidade. Perfeito. Né? Cara, eu acho que é muito de quem tá gerindo ali, sabe? Sim. Da liderança, né? Tipo, a história que eles têm. Independentemente do porte da empresa. Independentemente do porte. Então, esse é um ponto. E o outro ponto também. Então, tipo, esse gestor mais preparado, enfim, ele tem alguma conexão na vida dele com dado. Ele sabe o que é, sabe para que serve. Sim. E sabe que isso pode ajudar o problema dele. Mas é uma pessoa que é consciente. Agora, esse cara também é talvez uma minoria. Porque Sim. A maioria quer resolver só um problema. Eu quero resolver um problema aqui, quero aumentar minhas vendas. Quero entender o que está acontecendo na minha redução de vendas, na minha perda de vendas, na minha perda de avarias. Meu processo está totalmente inconforme. O que é que está acontecendo aqui? Então, Isso são dores que às vezes a pessoa não sabe Sim. que ele pode resolver com dado.
Ou seja, é possível que alguém que esteja ouvindo aqui está com um problema que a gestão desses dados resolveria, né? Mas a pessoa Perfeito. não tem essa Essa clareza, no caso. clareza, exato. Então, os Ah. primeiros clientes nossos eram muito assim, cara. Tinha cliente que vendia muito, muito, muito para o Brasil todo, crescendo desenfreadamente. Fez, cara, como é que você pode ajudar a gente? Pô, a gente pode ajudar trazendo controle e monitoramento, talvez para o teu processo, ganhando velocidade para fechar resultado, comissionamentos assertivos, etc, etc, Sim. etc. Né? Legal. Então, a gente tem essas duas frentes. Tanto do pequeno, dá para utilizar, como eu já exemplifiquei, né, uma estratégia, Aham. mas dos grandes. Pô, Marconi, qual é a chance assim, de a gente pegar o melhor cliente para você? Está mais. Existe uma correlação, tipo, uma relação de quanto maior o negócio, mais maduro, ele está mais preparado para a gente. Entendi. Por quê? Porque são estratégias que ainda estão muito dados, esse mundo complexo tecnológico ainda está um pouco concentrado nos grandes players do mercado. Né? E Aham. aos poucos vem sendo Democratizado. democratizado. E quando você Isso. olha, Marconi, para quando você recebe, né, esse cliente, eu imagino que você encontra algumas dificuldades para poder entregar a solução para ele, né? Às vezes ele está lá com os dados, a audiência está nos ouvindo. Será que eu tenho lá as informações corretinhas, organizadas Aham. para que talvez uma solução da BI, enfim, ou ele mesmo fazer a gestão dele lá? Será que ele sabe entender ou fazer a leitura de que as informações que ele tem lá de dados estão organizadas, né? Você encontra muito disso quando você vai fazer o projeto, tá tudo bagunçado, né, no popular, tá zoneado ali. Aham. Como é que você, o que é que normalmente você encontra? Perfeito. Velho, assim, esses são os cenários ideais para você errar, mas aprender para a Sim, vida toda. Vou dar um exemplo aqui. Quando meu primeiro estágio, na minha primeira experiência, a gente fazia, enfim, era numa consultoria que fazia consultoria para redes de farmácias, na época que a Drogasil estava chegando. sim. Então as farmácias locais estavam loucas, assim. Pavorosa ali, né? Pô, já tinha Pague Menos botando terror, né? Ainda mais outros players grandes estavam chegando. Então, cara, olha só. Empresas com faturamento milionários, então a gente parte do pressuposto que existe controle, que existe processo, Sim. até a Só gente que não. entrar. Só que não. Céu que não, cara. 100% das empresas que eu já fiz diagnóstico em mais, sei lá, de 300 empresas, né, com esse tempo de empresa, assim como Sim. vocês já fizeram em várias também. 100% dos negócios não sabem nem, às vezes, quanto faturam, sabe? Dados, vocês sabem, pô, Que vocês são vivem muito isso. básicos, né? E eu acho que vale a pena, Moisés, a gente fazer uma ponderação para colocar o nosso ouvinte na mesma página, assim. Um dado, ele é um registro de algo que aconteceu, né? Então, você Perfeito. pega, por exemplo, um cupom fiscal, que eu tenho certeza que qualquer empreendedor emite cupom Aham. fiscal, pelo menos deveria, né? Nota fiscal ali. Tem lá vários dados, por exemplo, sobre uma operação. Então, a Perfeito. data que foi feita aquela venda é um dado, a mercadoria que foi vendida, o CPF do cliente, enfim, o cadastro do cliente, o valor que foi praticado. E eu acho que o que precisa ser dito aqui, né, já de início, é que o dado ele acaba tendo pouquíssimo valor para o processo de tomada de decisão. Né? Porque ele é como algo muito bruto, algo que precisa de algum tipo de tratamento. Numa segunda instância, eu gosto de usar esse exemplo na rede, a gente tem as informações, né? Que quando a gente começa a grupar ali alguns dados em determinado período, para que ali comece a ter algum tipo de nível de clareza, né? Um faturamento. Perfeito. Soma ali Legal. toda a minha venda, toda a receita em um determinado período, compôs o faturamento do mês. Ainda não é o ideal, a gente vai tratar sobre isso, né, para tomar de decisão, mas já é algo mais qualificado, né? Já é uma informação mais relevante. Tratada. Ele tratou Tratável, de alguma né? forma aquilo ali. Eu lembro que em um treinamento que eu sempre ministro na rede, eu perguntava assim, olha, uma empresa trazia um grupo de dados, né, por exemplo, de inadimplência. Assim, olha, no mês de janeiro o negócio teve enfim, 10 clientes inadimplentes. No mês de fevereiro foi 20, no mês de março 30, 40, 50. É um cenário positivo ou negativo? Todo mundo fala, é negativo, é péssimo, né? A quantidade de clientes que estão inadimplentes está aumentando de forma mês a mês. Espera aí, mas a gente precisa ver qual é a base de clientes. Quando eu tinha 10 inadimplentes, se eu tivesse 100 clientes, eu estou falando de 10% de inadimplência, né? Uhum. Se no segundo mês, quando eu tive, sei lá, um volume maior ali, a minha base aumentou muito mais, então, na prática, proporcionalmente, na verdade, Eu reduzi a minha índice taxa de inadimplência está diminuindo e Perfeito. não aumentando. Então, eu acho que com um exemplo como esse, o empreendedor ele começa a ter clareza, né, sobre
primeiro, a importância dele estar olhando para os números e, mais que isso, a forma de olhar para os números corretos da forma correta. Né? Perfeito. Então, acho que esse é um esclarecimento legal da gente fazer, ter um dado, a informação tem ali um agrupamento de dados em um determinado período que começa a me ajudar a gerar um processo decisório, né? E uma terceira instância, a gente vai ter os indicadores de desempenho, que é o que você trabalha, né, na BI, quando a gente começa a compor, né, ter uma formulação matemática para chegar no número, que pode ser um índice, pode ser uma taxa, e aí esses números, sim, eles mais complexos, eles são capazes, né, de dizer mais sobre o negócio. Até comparar uma empresa com outra, né? Quando a gente começa a entender qual que é a taxa de inadimplência, a taxa, qual que é o NPS do negócio, qual que é o nível de satisfação dos clientes, a gente começa a trazer luz e perceber a empresa, né, enfim, de uma forma mais precisa mesmo. E, cara, tem muita pergunta assim, o pessoal faz para mim, pô, Marconi, pegando o teu gancho, tá, Léo? Por que dado é valioso? No final das contas, por que isso é valioso? E, pô, beleza, o cara dá um exemplo lá do Face, do Netflix, mas tem exemplos mais práticos, né? Que eu acho que é legal a gente trazer, assim, para mostrar o quanto isso pode ser impactante na nossa vida. Por exemplo, por que todo supermercado pega o CPF da gente? Né? Tem um show, tem uma premiação mensal, sorteio de moto, de carro. Porque, cara, vamos lá, eu faço minhas compras. Você vai ver sempre no meu cupom, sei lá, fralda, talco, são 2 exemplos de que eu posso ter um filho. Sim. Beleza. Existe chance do dono desse cupom, que é o Marconi, pode ser outras pessoas, ser casado também. Ter um parceiro, uma parceira. Né? Então, a partir dessas informações que eu consigo mostrar, que eu deixo, como você falou, o registro, eu deixo minha pegada ali na mão da empresa, ele só quer meu CPF para linkar, para saber quem eu sou, qual a minha idade, Quem é o dono daquele cupom. Quem é o dono do cupom. Perfeito. Geralmente a gente põe até o CEP ou outras informações. Então, isso, para ele, é extremamente fundamental em saber quem é o cliente dele, o hábito de consumo, etc, etc, etc. Então, isso o varejo, hoje, na minha opinião, é o segmento que utiliza melhor o dado, ele já utiliza há mais tempo do que outros segmentos, porque ele já viu o valor nisso. Sim. E, cara, beleza, estou entendendo então que o varejo usa isso, mas dá para ir mais fundo. Em 2015, cara, teve uma rede social chamada Ashley Madison, que ela existe ainda, Ashley Madison, que é uma rede social americana, e que o objetivo da Ashley é uma pessoa casada conseguir casos extraconjugais. É tipo um Tinder, sabe? Mais antigo assim, sendo que para pessoas casadas. E é muito famosa, muito grande. Inclusive, São Paulo é onde tinha mais usuários, por incrível que pareça. E em 2015, cara, teve um vazamento de quem estava cadastrado nesse site. Imagina, velho. Se hoje tem um vazamento disso, o que é que aconteceria, né? Por exemplo, vocês têm ideia do que aconteceu quando foi vazado esse dado? Não. Teve, divórcio, né? Sim. Muitas famílias quebradas, assim, né? Vai ter ali um monte de filho que vai ser refém disso tudo. Mas tiveram também suicídios e homicídios. Nossa. Por quê? Porque uma linha, um planilhão de Excel foi vazado, pô. Sim. Então, isso o quão é valioso, o dado pode ser valioso na nossa vida. Ao ponto de a gente ter uma perda de vida. Então, isso é um tipo de informação para você ver o quanto é valioso e, às vezes, o negócio não dá valor como merece. Né? Um exemplo, dando até um passo atrás, Marconi, tipo assim, tem empresa que até é uma acumuladora de dados. Perfeito. Mas, assim, não consegue ser estratégica, não consegue ser intencional nisso. Né? Eu acho que uma reflexão legal é, tipo, que dados eu estou coletando do meu cliente e com que finalidade? Perfeito. Sabe, o cara que tá vendendo cachorro-quente, que compra aquele livro caixa lá, ele registra tudo que entra, tudo que sai, e vai só acumulando aqueles dados ali. Ele cria um banco de dados. Perfeito. Físico, mas é um banco de dados. Sim. Quando termina aquele livro, ele arquiva ali e nunca analisa. Até porque se ele fosse parar para analisar, né, daria um trabalho gigantesco. E às vezes acontece, né, nas empresas. De você não ser intencional nisso. Então, acho que assim,
pro nosso ouvinte, é extremamente importante parar e pensar, poxa, será que eu estou coletando os dados? Que dado eu estou coletando do meu cliente? Com Uhum. que finalidade? Eu estou usufruindo bem disso? Você deu um exemplo aí. Cara, isso é uma estratégia fantástica para posicionamento de preço no mercado. Perfeito, perfeito. Você tem com essas ferramentas de delivery, para quem opera aí no segmento, né, de bares e restaurantes que vende isso, você tem como coletar essa informação de uma forma muito simples. A informação está ali, Tá né? ali, Acho que o perfeito. problema, o trabalho que dá é de tratar, de coletar tudo isso, Sim, de sim. planilhar, e aí vem as soluções que vocês desenvolvem, né, para fazer isso de uma Eu acho- forma automática. Acho que o Marconi poderia até talvez dar alguns exemplos disso que ele falou, Marconi. Pegar aí uns dois tipos de empresas, né, de alguns dados que vocês trataram e fazer essas correlações, né, quais as conclusões vocês chegaram. Então, por exemplo, se tem alguém que nos escuta, que ele tem um restaurante, uma lanchonete, quais seriam os dados talvez principais que eles poderiam estar trabalhando para poder fazer o negócio crescer? Aí traz um Legal. outro exemplo de um outro segmento, talvez de uma empresa de serviço, né? Como que eles Perfeito. poderiam. Traz aí do portfólio aí da Bi. Cara, imagina, eu falei que meu sogro tem uma lanchonete, né? Sim, Aham. sim. Então, trazendo um exemplo dele, assim, uma Tá. lanchonete é uma coisa que é muito popular no Brasil, né? Sim. E eles têm 20 anos já, trabalham ali, enfim, na Praça Cívica, em Natal. Sim. Então, e eles são um player relevante hoje. É, mas o que é que a gente já chegou a fazer, né? Por exemplo, quando ele tá no iFood. Então, a venda do iFood, ele registra informação, né? Sim. Registra o que Léo pediu, ou o que Moisés pediu. Então, da mesma forma que às vezes você tem um sisteminha, lá tinha também um sisteminha tipo de venda online próprio. Se você é o iFood, que o iFood te Aham, cobra taxa, etc. É outro sistema que está gerando informação. Então, o que a gente fez lá, bem interessante, foi só pegar esses dados, né? Tipo, exportar o que foi vendido num período Sim. e saber o que tem saído mais ou menos. aham. Porque às vezes a gente Curva ABC de produto, né? Qual é o produto que Perfeito. mais. que tem mais relevância ou não. Por exemplo, a venda do e-commerce é muito diferente da venda do balcão, Sim. né? Total. Assim como a venda de um bairro Y vai ser diferente de um bairro X. Então, o primeiro ponto que a gente, quando tem esses dados em mãos, é, primeiro, enxugar cardápio, enxugar Uhum. a oferta, né? Tipo assim, principalmente no online. Pô, vale a pena vender tudo online? Eu acho que não. Eu vou trazer um exemplo, não que seja universal, etc., É, mas, sei lá, o cara tá vendendo sorvete. Sorvete dá muito trabalho quando chega lá, tá todo derretido, o cliente pede dinheiro de volta, etc. Pô, um produto desse pode ser que não se pague. Então, esse tipo de informação, né, o que eu estou vendendo nos meus canais diferentes de venda, e que o cliente tem isso, né, facilmente, que no caso meu sogro tinha também, é super decisivo. E como eu já até citei rapidamente, mas enxugar cardápio é muito importante também. Tipo, não vamos colocar energia naquilo que não gera resultado para o meu negócio. Às vezes tem muito, por exemplo, pizzaria, que tem um produto, o cara tem 100 pizzas, mas tem pizza ali que tem um shiitake. Shiitake difícil pra caramba achar fornecedor, é caro, etc. E a gente pode provar que, cara, sei lá, tem 10 pessoas que comem isso por mês e que é mais caro, às vezes, você manter Ter, essa pizza do que vender, né? Investe capital ali, né? Tira É. de um produto que é mais. Mas só um outro exemplo que eu penso aqui, por exemplo, principalmente em relação a nível de entrega de serviço, né? Vou dar um exemplo da lanchonete do restaurante. Tem um horário ali de pico em que, se você puxa os dados de determinados períodos, né, do dia, você vai enxergar que entre 11... O empreendedor, ele tem esse feeling, né? Mas a gente tá falando realmente aqui de sair do feeling para ir para algo concreto, que são Legal. dados. Então, você sai lá de 11h30 até 13h30, é o período que mais tem movimentação e tem um pico às 12h15. Perfeito. Então você consegue alocar, talvez, equipe, Sim. mudar a jornada de trabalho do seu colaborador para que ele utilize, né, para que você consiga alocar nesse período que é mais. E você não perca qualidade no seu. na sua Aí entrega. você fala assim, Moisés, mas eu tenho uma loja aqui, uma pizzaria, tem pouco atendente, isso vai ser relevante para mim? Falando em nível de atendimento, Sim. pode ser extremamente relevante. Agora, em nível de escala, imagine isso, por exemplo, É. no supermercado. Um supermercado hoje, ele trabalha, supermercado tem uns 10 caixas, 15 caixas, ele vai ter uns 20 colaboradores. E 20 colaboradores são 20 salários mínimos, etc, etc, etc. Então, existe uma solução, até a gente já desenvolveu isso, era um negócio nosso, um braço nosso de varejo,
que a gente otimizava a escala de frente de loja de acordo com a necessidade. E aí aqui a gente tem na nossa terra exemplos de supermercados que a gente sabe que a atendimento é tão foda que a fila, você sabe, vai passar no máximo, sei lá, 15 minutos numa fila de um pior dia possível, no pior horário possível, e que normalmente você passa, sei lá, 2 minutos numa fila para ser atendido. Mas porque são empresas que usam dados a seu favor. Sim. E o dado pode ser fundamental para a estratégia de crescimento de qualquer negócio, cara. E assim, ó, o que é bacana, mas é de olhar nesse teu exemplo que vocês estão mencionando aí, que duas coisas eu entendo. Tipo assim, primeiro, quanto mais uma empresa cresce, né? Então, assim, o empreendedor, quando ele abre uma operação lá, abre uma pizzaria que seja, ele tá lá. Então, ele observa isso e, com base na observação dele, ele começa, no caso, a tomar algumas decisões, né, estratégicas. Quando a gente cresce isso, ele abre uma segunda unidade, abre uma terceira unidade, ele já não consegue mais estar. Perfeito. E aí, a depender da localização de que essa unidade esteja, você acaba tendo ali, no caso, uma composição de mercado diferente. Perfeito. E aí, se eu não criei a disciplina de ter dados, de ter controles que sejam relevantes para mim quando eu tinha só uma unidade, mesmo que os dados me dissessem a mesma coisa que os meus olhos me dizem, quando a gente cresce isso aí, quando a gente joga a escala nessa conta, o empreendedor se sente perdido. Né? Porque ele quer aplicar, muitas vezes, as mesmas soluções. Tipo assim, o que deu certo em uma primeira unidade, ele quer replicar nas demais. E nem sempre é assim. Perfeito, né? cara. E às vezes coisas muito simples, né? Marcon está dizendo aí sobre quais são os produtos que são mais consumidos, né? Em que momentos, até mesmo. E aí a segunda coisa que você falava é tipo assim, até para deslocar a demanda. Porque assim, tem cliente que almoça ao meio-dia porque é mais cômodo. E tem cliente que almoça ao meio-dia porque é o único horário que ele tem. Uhum. Então, quando o empreendedor está olhando esse dado, eles, poxa, será que se eu oferecer algum tipo de benefício para que esse cara que tem condição de almoçar mais tarde, ele almoce? Vou dar um desconto aqui especial, né? Eu lembro, vocês estavam falando de pizzaria lanchonete, eu lembro de um cliente que eu atendi lá no Amapá, que, sem brincadeira, ele tinha 85 opções de pizza no cardápio Caramba, dele. velho. E só para vocês entenderem, você vê como isso... e uma das sugestões, inclusive, que eu dei foi curva ABC, né? Para ele fazer lá ele tinha no sistema, ele poderia puxar essa informação no sistema. E ele falou, Moisés, quem compra, quem cuida do processo de compra sou eu. Eu que vou lá comprar no supermercado. Sim. E ele ia comprar dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Por quê? Porque foi o que o Marcos falou, às vezes o shiitake que sai só 5 vezes na semana tá ali e ele tem que comprar e às vezes falta grana para comprar o ketchup, que é algo ou extrato de tomate. E aí você tem uma coisa assim, você fala, pô, só enxugar cardápio? Não, velho. Vocês só resumindo o que vocês estão falando assim, tipo, impacta no capital de giro, que eu vou precisar de menos, vai impactar na minha gestão de estoque, porque aí eu consigo trabalhar menos ingredientes diferentes, menos variedade, né? Mais volume. Eu consigo ter uma demanda mais previsível e um estoque mais previsível para compra. Paga a produtividade? A produtividade do dono, cara, que é o comprador, né? E do colaborador? Do colaborador, perfeito. Então, tipo assim, isso tudo a partir de um dado que gerou um site para enxugar um cardápio, né? E gerou um efeito em cadeia. E eu costumo muito falar que, cara, não existe ROI maior, nunca vi um ROI maior, né? Um resultado resultado do investimento do que investir em dados. Porque o dado, ele não é gratuito, mas o dado, a gente consegue, a todo momento o nosso negócio está gerando. Ele é acessível. Ele é acessível, boa. A um custo muito baixo de armazenamento. Tipo, não é como estocar um carro, sei lá. Eu pago um servidor R$20 aqui no sistema e está estocando o dado para mim. E o retorno que ele dá é um absurdo. Tem projetos nossos, assim, e do próprio mercado de dados também, não só da Bianalytics, mas, por exemplo, trazendo lá de casa, que traz resultado de 20 milhões de aumento de vendas, 50 milhões. Hoje, para um comerciante conseguir 20 milhões de um projeto, ele vai ter que colocar ali 10 milhões e esperar 35 anos, sei lá, para abrir uma loja. Sim. E o dado, às vezes, consegue entregar isso muito rápido. Então, agora, um ponto, assim, que até vocês falando, beleza, a gente tá falando do lado bom da coisa. E o lado bad, assim, o lado ruim, o lado que não difícil, funciona, né? o lado difícil, que muitos negócios também que hoje estão buscando essas iniciativas.
Tem muito negócio, até o exemplo que eu estava falando da drogaria, do grupo de drogarias, pô, às vezes fatura milhões, como vocês sabem, vocês veem isso nas consultorias de vocês e não tem um dado confiável. Nunca fecha um resultado. Então, esse é o melhor cenário para você perder sua credibilidade com dado. Sua credibilidade até como profissional e empresa. Porque, velho, uma vez, né, fazendo um fechamento até desse cenário também, dessas farmácias, drogarias, a gente chegou numa reunião, aí a gente foi fazer, eu acho que era uma análise de mix de produto, categoria, subcategoria, e imagina aí, sei lá, 10 mil SKUs, 10 mil produtos diferentes. E aí chegou na sala de reunião, eu apresentar, um pobre estagiário, né? Meu chefe fez, apresenta, Marconi, porra. E tinha aí uns 12 gerentes. Todos eram 12 unidades, então eram 12 gerentes mais o dono nessa reunião. E aí eu fui começar a mostrar o que a gente estava vendo, né? E aí, cara, pô, ó, esse produto aqui vende mais, é Tilenol, paracetamol. Aí os caras começaram a bater em cima. Pô, isso tá errado. Está errado, gerente A, gerente B, gerente C. Porque, assim, a gente estava mostrando resultados que não eram bons. Sim. E aí, o primeiro ensinamento que eu tive na minha vida foi: o dado incomoda muita gente. Porque pode mostrar tanto a competência quanto a incompetência. Né? O que é que tá deixando de ser feito, né? Perfeito. Então, entrega muita gente, né? Mas esse não é o objetivo. Mas, enfim, acaba... Aqueles 12 gerentes estavam se doendo literalmente, assim. Então, incomoda muita gente, primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento que... Porque traz luz, né? Traz luz, perfeito. Pega uma lanterna... E diz, olha, é isso aqui que tem. E às vezes até sobre processo. Desculpa te interromper, tá, Marconi? Mas assim, às vezes até sobre processo. Às vezes, para o empreendedor que está iniciando essa jornada de registro, tratamento e análise de dados, né? Então, muitas vezes ele faz ali uma primeira coleta de dados e fez, esse sistema aqui não tá batendo, não. Eu tô falando dos próprios dados que são gerados no negócio, né? Sim. Não tá batendo, não. E aquilo ali acaba por ser um banho de água fria, Perfeito. né? Quando, na verdade, quando a gente... Peraí, mas não tá batendo por quê? Né? Se o dado não está batendo, significa dizer que o processo de registro tá errado. Perfeito. Alguém está errado lá na ponta. Então, assim, o empreendedor que se depara com uma situação como essa, de ter não confio, é muito comum a gente ouvir isso, né? Não confio no meu sistema, eu não tomo decisão baseada no sistema. Ou então o cara tira a informação de lá e vai fazer conta no Excel, no caderno. Cara, é uma oportunidade de melhoria. Né? Você está tendo a oportunidade de melhorar o procedimento lá no teu negócio para que você possa registrar aquilo de forma correta, automática e para você ter tempo para se dedicar ao que realmente faz sentido. Né? E eu friso bem, velho. Esse exemplo que você deu, o erro está no processo. Sim. Friso o que você falou. No processo. Então, tipo, não é no sistema. Nada, é só reflexo. Não é, às vezes, nem na pessoa, na ponta. Pode ser também. Mas é no processo de input que um ser humano faz, não tá sendo feito de forma coerente. E assim, então, gera... Desculpa, fala, mas gera muita... Às vezes, erros bobos. Você pega um comércio que tem um número de produtos muito elevado, né? Sei lá, vou dar um material de construção. Então, cara, você tem SKUs, que a gente chama, né? As unidades são muito parecidas. Então, o empreendedor vai lá, contrata alguém, joga no caixa, sem treinamento nenhum. Aquela pessoa recebe um cliente lá que tá levando um parafuso X e ela não conhece o produto. Então, ela vai lá, busca no banco de dados, vê o parafuso. Ela vai lá e lança. Né? Tá dando saída no produto errado e tá, enfim, bagunçando todo o sistema de estoque da empresa, né? Então, você vê, o sistema funciona, o cadastro estava correto, mas às vezes o erro começa no empreendedor, que não treinou a pessoa corretamente, de forma adequada, que não entende a importância desse sistema de controle para tocar do negócio. Vai entender condenador, né? Quando fecha o ano, às vezes ele tá no preju e não sabe, cara. O cara tá cego. E até o segundo ponto, até de muito aprendizado com erro, que foi também nessa mesma reunião com os 12 gerentes, olhando para mim, foi que quando se sentiram incomodados, o ego ferido, né, começaram a contestar a veracidade do dado, até comprovar que, sei lá, uma vírgula nossa, lá na época, estava errada. Sim. E aí o segundo aprendizado, cara, você se basear em dados não confiáveis, feito por processos não confiáveis, você pode ser o suficiente para colocar toda a sua credibilidade por água abaixo, porque você vai gerar análises, estratégias não confiáveis. Então, eu fui contestado na época, o moleque,
fui tudo por água abaixo, tipo, os gerentes, eu entendo o lado deles, né, enfim, e eu aprendi que, pô, a gente tem que se importar com um todo, não é só com o que eu tô chegando na planilhona, não. A gente tem que ir um pouco mais a fundo, sabe? É comum a gente, só ainda resgatando um pouquinho do que o Léo falou, é muito comum os empresários chegarem pra gente, né, lá na rede, tô mudando o meu sistema. Já tô vendo aqui, tô fazendo pesquisa. Vou salvar a vida da empresa. Quero que vocês me ajudem a escolher o novo sistema. Só que como o processo dele tá desestruturado, você pode pegar o sistema mais caro que você quiser. Você pode ir passear por 3, 4. Vai continuar do mesmo jeito, né? Porque o processo dele tá errado. Fantástico. Mas assim, Marconi, mudando de assunto, mas mantendo-se no mesmo assunto. Fala um pouquinho pra gente. A gente tá falando aqui de coisas relativamente ruins, né? De empreendedores e tal. Mas fala um pouco, dentro da história da Bianalytic, qual foi o case de sucesso assim, que você pode mencionar, né? De dados. Como vocês identificaram ali algumas soluções, né? E o que foi que gerou de valor para a empresa? Legal. Como um case de sucesso aí, talvez o maior de vocês. Cara, a gente tem hoje 92 milhões em resultados dos projetos com clientes. A gente contabiliza tudo, né? O time é bem voltado a resultado. Então, a cada vírgula, a gente quer, tipo, que a gente está observando, quer construir daquele projeto um grande case, né? E tem cases de tiros rápidos, né? E tem cases de volume muito grande. Então, de tiro rápido que eu acho muito interessante, a gente pegou uma empresa de logística e faz o famoso last mile, né? A última entrega na casa do consumidor, tá? Então ele faz tipo, mas o Magalu, Americanos, etc., ele é de Mato Grosso do Sul. Cara, eles tinham, tipo assim, eles perderam se perder um iPhone, se extraviar, é tipo 10 mil reais. Né? E eles arcam, a empresa final tem que arcar. Então isso acontecia num volume muito significativo. E com 23 dias desse projeto, qual era o objetivo do projeto? Construir uma ferramenta de controle e monitoramento, o que ela está falando desde o início aqui, em cima do processo de entrega. Cara, o que é que está sendo entregue, o que está tendo de inconformidade, etc, gestão do processo. Em 23 dias de implantado, 23 dias, reduziu a avaria, que era por volta de 60 mil por mês, a 12 mil reais. Por 23 dias, cara. E hoje se mantém esse resultado. Então, o resultado de 500 mil. Mas esse é um exemplo. E um outro que temos até maiores, mas um assim, que eu posso citar um pouco mais. Até eu não me sinto nem confortável de dizer o nome do cliente, mas vocês sabem como é, né? Mas um cliente de aluguel de carro. Né? Então, um desses clientes, eles... Cara, saca só. Na pandemia, fechou lojas em todo o Brasil. Em todas as capitais, grandes cidades, eles tinham loja de revenda do seminovo, tá? Então, fechou a loja. Pô, como é que eu vou vender agora o carro? Os caras foram pro digital, pro e-commerce. Agora, imagina o que é vender numa pandemia carro usado pro brasileiro. Tipo, a quebra de paradigma, né? E aí eles injetando milhões, não sabiam o que estava acontecendo, estavam cegos. Porque o cara era acostumado a entender o consumidor dentro da loja, o consumidor mostrando o carro, né? Mostrando o carro, a experiência, o consumidor já aponta o carro que quer. E, cara, no online, que eu não enxergo nada. Né? Então, nesse case específico, foram alguns meses, a gente está até hoje junto lá, com um parceiro nosso, e a gente percebeu, primeiramente, que desses milhões de orçamento estava sendo injetado em canais errados. Tipo assim, vamos dizer que o OLX trazia um resultado 10 vezes mais barato do que o Mercado Livre, comparando assim. Então a gente começou a perceber, pô, é muito mais interessante essas plataformas. Eram por volta de 40, 50 canais de vendas diferentes online. Então começou a ter realocação de orçamento e começou, tipo assim, com o mesmo valor, a aumentar as vendas significativamente. Isso foi uma sacada. Então, beleza, a gente continuou o trabalho. A gente percebeu, por exemplo, que anúncios que o carro era vermelho tinha 50% mais cliques, interação do que o carro branco. O carro branco é o desejo do brasileiro, mas o carro vermelho é que gerava o clique, despertava interesse. Despertava interesse. Então a gente começou, bora entrar um pouco mais a fundo. Cara,
olha só, a gente percebeu, vou mudar os elementos Sim. da história. Mas que, sei lá, pega qual o carro mais vendido hoje no Brasil? Sei lá, o Onix. Onix, beleza. Qual é o carro que vocês têm, pô, desejo de ter, assim? Você olha e fala, esse carro quero ter, talvez até vocês tenham, não sei. Mas um carro que chama atenção aí. Sei lá, cara. 320i aí. Um BMW. Cara, a gente percebeu... Léo alto nível, A gente, Léo, a gente olhou pro Onix, como você deu de exemplo. Bora agora entender o que está gerando essa venda. A gente começou a olhar, né, de trás para frente, uma engenharia reversa, como a gente chama. A gente percebeu que 40% das vendas, o pessoal entrava pela BMW. Porra, como assim? Como é que o pessoal entra na BMW e compra um Onix? Na prática, resumindo até a história, junto com o time de marketing desse cliente, a gente percebeu que o que criava clique, interação, pô, era o carro de luxo. Pô, você tem um carro de luxo que ele é escasso, bonito, peça de desejo. Tem um carro popular que você vê todo dia. Em qualquer lugar. Comportamento do consumidor. Comportamento do consumidor. Você vai clicar Você em qual? vai pelo Vou mais... clicar no produto sexy, cara. No produto sexy, que chama atenção. Então a gente percebeu que o cliente entrava... pensávamos até que era um erro. Até a gente trazer a multidisciplinaridade. Era tão lógico que pensava que era um erro, assim, né? como assim, né? A BMW tá tendo mais clique que o Onix, que é um cara a gente mais comercial. vai chegar na reunião falando que a gente é louco, pô. Então a gente viu que o cliente entrava na BMW, interagia na BMW, via que não tinha dinheiro e acabava convertendo Ia descendo. em outro produto. E, cara, eu juro a você, a decisão final tomada foi: vamos investir mais na BMW para vender mais Onix. Essa foi a decisão, bicho. Porque, além disso, era 75% mais barato a venda desse carro nesse caminho do que o caminho tradicional de investir em Onix. Pela disputa, né? Pela disputa, porque perfeito. O Onix tinha muita disputa ali na... E chuta quanto deu aí de aumento de vendas no ano. Chuta, pô. 30%. Não, foi menos percentual, mas em valor monetário foi 19 milhões de aumento de vendas. 19 milhões. Aí eu pergunto, eu falei do ROI. Qual foi o valor que essa empresa precisou investir? Cara, próximo de zero. Porque, tipo, os o dados dado ele já tinha. Eram deles os dados, né? Precisou só o tratamento deles. Exato, pô, ele já tinha, pô. Não comprou nenhuma solução a mais, só o serviço da empresa. Só. Sim. Uau. É fantástico, até porque, assim, com certeza tem muitos clientes que hoje estão nos escutando, Marconi, que tem muito dado dentro de casa. Muito. É comum até a gente, tipo assim, ou 880, né? Ou ele tem muito dado e não consegue ver, não analisa, não usa nada. E os que já têm alguma ferramenta mais avançada, como um dashboard, algum BI, alguma coisa, tem tanto indicador, sei lá, o cara tem 100 indicadores que não sabe nem pra onde olhar, pô. Então o cara olha assim e diz, tá, e aí? Eu vou fazer o quê com isso? Então, assim, eu vejo, só pra gente ir fundamentando e criando esses alicerces pro nosso ouvinte, né? Eu preciso ter indicadores, a gente chama os KPIs, né? Tipo, os indicadores de gestão do meu negócio, aqueles mais relevantes. Poucos, mas aqueles números que eu olho e sei que minha empresa tá bem ou não tá. Então, sei lá, informações como o faturamento, qual que é a margem, o quanto que eu tô deixando de lucratividade, volume de venda, capacidade de produção, quanto que eu tô produzindo, enfim, passaria aqui o dia falando. Existem o uso de dados externos que você falou aí, que é fantástico, que o empreendedor precisa ter também. Como que está um posicionamento de preço no mercado? Eu vou lançar um novo produto. Perfeito. Às vezes, cara, existem composições muito simples de precificação. Uma ferramenta que eu gosto muito chamada de Gap Analysis, né? Ela é de posicionamento de precificação. É olhar, imagina uma matriz que a gente percebe, você coloca em um eixo ali qual que é o preço praticado, né, naquele bem ou serviço, e no outro eixo qual que é o valor percebido do cliente. Legal. Né? E aí, às vezes, você tem uma empresa que está batendo na tecla, não baixa o meu preço é esse, acabou. Mas de repente ela poderia fazer um ajuste no produto para fazer com que o consumidor perceba aquela oferta como, entendeu? Como algo de melhor custo-benefício. Então, a própria elasticidade de preço também, perfeito. Né? Você vai alterar o preço do seu produto mediante a demanda do cliente, né? Eu vou alterar, vou reduzir um pouquinho, isso vai gerar X% de aumento da demanda de venda. E tem a notabilidade também. Por exemplo, você abaixa o preço da Coca-Cola, que é o produto
top of mind da categoria, Sim. velho, todo mundo, o cliente vai notar, Sim. vai doer no bolso dele, ou vai agradar o bolso dele, se baixar, né? E se aumentar, vai doer. Então, a gente tem até um projeto, enfim, na área, e gera muito resultado. O supermercado profissional, que são poucos no Brasil, né, das redes, tá aí talvez umas 30 redes aí no Brasil que trabalham com isso, ele trabalha com a precificação dinâmica, que ele perde nos produtos, perde a imagem, né, em relação a concorrentes, nos produtos principais de cada categoria, né, tipo Sim. uma Coca, e vai ganhar nos outros. Pô. E às vezes a gente tem caso prático vivido assim totalmente de aumento de 200, 300, 400 mil reais de imagem com essas brincadeiras, velho. É isso que é o poder do dado, velho. É fantástico. É usar os dados para utilizar em estratégia de price da outro podcast. Não. E, assim, é porque são muitos usos, né? Dizendo assim, É. para o nosso empreendedor se localizar. Porque, de repente, com essa conversa toda, então tem o uso de dado no mês a mês, no dia a dia, que são os Perfeito. KPIs, né? Os principais indicadores. Perfeito. A gente tem o uso de dado, às vezes, de mercado, para fazer algum tipo de posicionamento de produto, de serviço. E a gente tem uma infinidade de utilização desses dados para projetos específicos do negócio. Né? Como você falou aí, para solucionar dores, solucionar problemas que a empresa tem. Eu não estou vendendo no delivery. Cara, dá para tratar dados e você resolver esse problema. Não sei se eu estou vendendo, minhas vendas caíram. Tem dado para explicar isso o aí. porquê. O porquê. O que está acontecendo? Qual que é a jornada do consumidor? O problema é que muitas vezes não se investe principalmente tempo. Legal. Sabe, Marconi? Dos empreendedores pararem e estudarem os seus próprios dados. Eles não investem tempo nisso. Antes disso, é investir tempo para ajustar o processo para ter o dado, né? E aí depois parar para poder estudar. Perfeito. Parar para poder estudar. Perfeito, Moisés. E aí acaba que eles acabam pagando um preço gigantesco, porque tomam uma decisão com base naquilo que eles acreditam, né? Sendo que, querendo ou não, todos nós tomamos decisões utilizando um repertório que nós construímos ao longo da vida. E aí a solução que eu apliquei lá no supermercado X, no bairro Y, nem sempre vai funcionar em outra unidade. Isso acaba se tornando um pouco perigoso, né? Só um ponto, só para, enfim, imagina, é por isso que muito empreendedor nunca tira férias, porque tá tudo na cabeça dele, né? Tipo assim, falando desde processo, gestão de conhecimento, mas as próprias decisões. Então, isso é um ponto que você falou, e eu acho super valioso, assim. E o dado consegue dar esse poder de gestão para ele. Inclusive gestão, a distância, né? Boa. A gente tem um mote que um momento do nosso posicionamento foi ajudamos o empreendedor a se libertar da escravidão empreendedora. Ou seja, aquele empreendedor que, se ele não sair da empresa, se ele sair da empresa, a empresa para, né? Não funciona. Porque ele não consegue gerir, não tem dado para gerir, não usa os dados para gerir as decisões, né? Legal, gostei. O cara acaba se vendo escravo do próprio negócio. Isso é um produto de vocês? Não, era um posicionamento, né? Isso entra dentro do nosso produto de processo, por exemplo, né? Então, quando a gente estrutura processos, né, uma das frentes muito fortes é de quando você tem os processos estruturados, você acaba se libertando da escravidão empreendedora. Boa, massa. Entendeu? Massa. E aí tem a ver com liberdade, né? Todo mundo. Mas, Marconi, vamos. Desculpa interromper, mas vamos começar a encaminhar já pro final, montando um cenário para o empreendedor, tipo, o cara tá totalmente perdido, né? Não tem dado, ou se tem dado, não tá utilizando esses dados. Qual que seria, eu acho que um assunto bom é esse a gente tratar, qual seria uma estrada interessante? Quais são os passos que ele precisa dar para que a empresa dele, né, que as decisões desse empreendedor passem a ser baseadas em números? A gente está falando aqui no episódio métricas que salvam, né? E verdadeiramente nós acreditamos nisso, né? Sim. Que dados podem salvar negócios. Como construir essa cultura, esse caminho? Cara, e por que pareça, é menos sobre tecnologia e mais sobre pessoas e gestão, sabe? Enfim, bora lá. Primeiro passo, eu já tive cliente que era louco por dado, mas quando a gente entregava de bandeja, ele não tomava decisão por dado. O cara que estava tão viciado no ciclo do feeling, sabe? Sim. Tão viciado, a empresa estava tão viciada e condicionada a isso, que mesmo com dado na frente dele, o caminho era inverso. E ele, beleza, ele vai acertar, ele é dono do negócio, ele sabe o que está fazendo, ele vai ter a visão. Mas ele vai errar também, sabe? Sim. Então, já vi casos práticos, o quanto isso
cavou buracos aí para alguns negócios, tá? Então, o primeiro ponto é você tá disposto a desconstruir sua forma de gerir. Eu acho que vocês passam Boa. muito por isso. É. Total. Você quer aprender uma nova forma de gerir? Como você disse, vai dar liberdade, vai dar, sei lá, vai poder passar mais tempo com sua Independência. família, vai criar independência e um negócio que vai poder crescer mais agora, porque não depende de você. Então, tipo assim, é muito sobre, às vezes, se despir, né, um pouco do ego, de algumas coisas e de crenças também. Então, eu acho que esse tipo de reflexão é relevante para o gestor. Talvez o principal. E se você tem algum desses problemas que já citamos aqui, provavelmente você pode precisar do dado, né? Sim. E de processos também, de gestão. Mas o segundo passo é começar a olhar tecnologia, no geral, como diferencial competitivo. Uau. E aqui no Brasil a gente não tem ainda essa cultura no micro, né? No pequeno. Vou dar um exemplo, pô. Olha para o teu concorrente, o principal do mercado. Pode ser líder de mercado, né? E se você for de uma cidade pequena, não olhe para o da cidade, não. Olhe para realmente um concorrente, um cara de peso de mercado, né? Vamos olhar para alguém maior. Cara, esse líder eu tenho certeza que ele usa a tecnologia a favor dele. Certeza absoluta. Então, às vezes, eu digo isso porque eu sei o quanto é difícil, às vezes, você abrir mão e começar a investir em tecnologia. Às vezes o cara tem um supermercado há 20 anos, sempre tocou pagando R$500 ali no sisteminha. Uhum. Aí chegou o momento, papai, que isso não é mais suficiente, não. Tem uma frase que fala assim, Então- todas as empresas em futuro próximo serão empresas de tecnologia. Legal. A gente tá caminhando para isso. Perfeito. Aqui na própria rede, a gente já olha com outros olhos, já pensa nessa questão de tecnologia de dados, porque a questão do analógico, ele talvez seja importante sim para alguns Sim. casos, mas não é o que vai ditar o ritmo, não. É a tecnologia. né? Perfeito, Então, pô. e tecnologia passa por dados. E por que não usar isso a nosso Ou favor? o contrário. Por que não Tá usar a lá nosso o favor? dado, né? Na maioria dos casos. Ou seja, então o nosso empreendedor precisa parar e abrir a mente, né? Em primeiro lugar, reestruturar esse mindset, entender, já que ficou muito claro aqui a importância de gerir esses dados e investir, né? Investir tempo, em estrutura. Eu acho que Perfeito. pessoas, às vezes não custa muito, né? Mas, poxa, será que se eu colocasse um estagiário, alguém que fosse inquieto ali, que realmente quisesse fazer a diferença, como você, na época que era estagiário, Marconi, Sim. né? Tinha esse desejo ali de provar ali, de que você achou algo realmente relevante. Se a gente faz, né, essa contratação e deixa uma pessoa só com ferramenta, trabalhando o mês inteiro, buscando oportunidade, tenho certeza que você pode tomar uma pancada de decisões de que você nem imagina, tá? A empresa, sei lá, que paga de segurança um valor X e paga isso há 10 anos e, enfim, nunca parou para refletir. Aí alguém Perfeito. para e vai analisar o número de ocorrências e será que vale a pena? Aí você começa a trazer inteligência para sua decisão, Legal. né? Legal. E tudo isso com muito pouco, né? Assim, para o Perfeito. benefício que é Não, gerado. e é parar de olhar tecnologia. Hoje é muito fácil você olhar para tecnologia e ver que não é mais custo, não é mais uma linha de despesa e é uma linha de investimento, de crescimento de negócio. Enfim. Aproveita, Marconi, fala pra gente aí de uma forma mais, não sei, talvez mais simplória, não que você não estivesse falando, né? Mas Aham. para o nosso público entender os serviços da BI, né? Massa. E se tem alguém que está nos ouvindo que entendeu, né, a importância dos dados, como que ele fala, poxa, sozinho eu não consigo, eu vou contactar a BI para tentar de alguma forma me ajudar aqui. Quais são os serviços que vocês entregam, né? Certo. E os benefícios, acho que a gente já falou bastante aqui, mas se também quiser pontuar, fica à vontade. Cara, legal. Hoje a gente toma conta. Assim, o dado é uma coisa que tem se tornar tão relevante que existe uma ciência dos dados, né? Uhum. Inclusive é esse termo que a gente usa no mercado. E a gente faz serviços desde, assim, traz soluções para o negócio, desde como ter o dado certo, de forma automática, e consiga, sei lá, desde extrair automaticamente. Então, o que é, às vezes, um coordenador, um gerente extraindo o dado manualmente, a gente consegue automatizar com tecnologia. Então, primeiro a gente extrai, né? Às vezes são fontes até difíceis de ter, dados públicos, mas a empresa nem sabe nem onde conseguir, então a gente consegue pegar na mão da empresa e falar, cara, tem dados aqui que a gente pode usar no seu negócio. E o segundo passo é quando a gente passa a identificar oportunidades, né, nesses dados através da análise, né?
Então, como é que se tangibiliza, Marconi? Quando a gente constrói os dashboards, né? Que são os painéis, sabe? Aqueles painéis lindos, cheios de gráficos. Sim. E quando a gente começa a construir também os reports, são os relatórios. São exemplos que tangibiliza. E aí a gente tem a oportunidade de extrair insights, como a gente citou vários aqui, exemplos. Né? Esse dashboard é desejo de muitos clientes nossos, né? Eu queria ter uma TV aqui no meu escritório, na minha sala, que tivesse todos os indicadores aqui, né? É isso que você faz. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Então, legal. Aí, enfim, indo a fundo, tem coisas bem mais técnicas aí por trás, né? Show de bola. Fantástico, Marconi. Cara, eu queria te agradecer de verdade aí pela tua disponibilidade, né? Acho que foi um papo. Daria pra gente conversar aqui horas e horas assim, né, sobre esse tema. Porque assim, é um tema muito profundo, é um tema de muita necessidade dos nossos clientes, de uma forma geral, do mercado de uma forma geral. Perfeito. Mas te agradecer pela tua disponibilidade e também colocar a rede à disposição. Eu queria te fazer uma última provocação sobre se você recomenda algum livro, algum material, alguém que queira, por exemplo, se aprofundar um pouco mais sobre esse tema de ciência de dados e como, sei lá, em alguns estágios eu posso aprender mais sobre isso. Que conteúdo você recomendaria? Eu vou responder. Eu já sei, inclusive. Eu vou responder assim. Responder isso de tipo, como eu faria se eu estivesse iniciando hoje, né? Com o caminho que eu conheço. Só se coloca no lugar do gestor, tá? Tá. Não como aluno de tecnologia, Beleza. não como empresário do segmento de tecnologia. Na posição do gestor, por onde você começaria? Só para dizer um parênteses. Existe muito pouco conteúdo em livros ou de forma que nasceram na academia. É muito novo, né? É tudo muito novo. Então, assim, de forma prática, você vai ter a teoria, mas de forma prática é tudo muito novo. Mas onde é que a gente vê conteúdo prático, falando sobre resultado, etc., a gente tem mídias hoje como podcast, que a gente está batendo papo agora, então existem muitos podcasts bons que vão falar sobre isso. E a gente tem também alguns conteúdos de YouTube, né? A gente tem muito conteúdo bom no LinkedIn. Sim. Então, busque se conectar no LinkedIn com referências nas áreas, né? Hoje, como vocês, consultores da área de vocês já trazem muito dado no seu dia a dia. Então, me conectar com pessoas como vocês é muito relevante para aprender sobre dados e pessoas também de dados, né? Mas, assim, eu acho que hoje existe uma grande mina de ouro nos podcasts. Então... Vou fazer o jabá do nosso, não vou pagar nada, viu? Mas tem o Dadoscast, eu recomendo o nosso Dadoscast, tudo junto. Por quê? Porque a gente fala com pouco linguagem técnica. A gente fala para o gestor, para a pessoa que quer, a pessoa de negócio. Né? Enfim. Tem o Dadoscast, existem outros também, né? Tem o Pizza de Dados, que é mais técnico, existe o Data Hackers também, existe o hipsters.com, que fala bem mais técnico, mas aí pode ser uma galera legal para você ouvir. Às vezes tem um episódio ali que vai encaixar bem com vocês. São 4 conteúdos aí que eu acho que já tem horas de estudo. Livros, você terá, se você colocar na Amazon dados, você terá o livro usando dados aplicados a negócios. É uma bíblia, assim, de dado. E, cara, assim, aí a gente começa a entrar, por exemplo, o livro da Netflix fala muito sobre dados. O da Netflix, que é A Regra é Não Ter Regras, né? Alguma coisa do tipo, o nome dele. Então, existem livros da Amazon traz muito sobre isso. E, quiser se aprofundar um pouco mais, os livros do professor Falcone. Que, embora ele fale de qualidade, está extremamente relacionado a tudo que ele fala a dados, né? Dados na gestão. Métricas. Indicadores. Fantástico. Muito obrigado, Marconi. Só pra gente, finais, Moisés. só pra gente finalizar, Marconi, como que a gente encontra vocês? Cara, A Bi, Marconi, quais redes? Pra me achar é fácil, Marconi, N.I. Medeiros. Tem poucas pessoas no Brasil aí com esse nome. E obrigado, pai, obrigado, mãe, né? E Bianalytic, BE, né? O verbo to be, seja analítico, né? Procura Bianalytic e aí a gente vai estar em todos esses portais, Instagram, enfim, LinkedIn, todo né? canto, Que a gente LinkedIn. conheceu o LinkedIn. Legal. Eu agradeço estar participando aqui de mais um episódio. É muito interessante, né? Tá podendo levar interessante e gratificante, levar um pouco mais de informação
para o nosso público, né? E ter a presença também de Marconi aí. Obrigado, tá, Marconi? Valeu, galera. Muito obrigado. Marconi. E você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Seja sempre muito bem-vindo ao Redcast. Até o próximo episódio. Show. Valeu. Foi top.